Graça e paz, queridos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para deixar uma palavra poderosa para o seu coração. Fique até o final, tenho certeza que Deus falará grandemente ao teu coração aí. A palavra de hoje, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 12, versículos 1 até o versículo 5. Amém? Acompanha aí comigo, Atos, capítulo 12, versículos 1 ao 5. Preste atenção. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito interessante, né? Aqui a gente vê que Pedro ele estava preso e nós vemos a atitude da igreja em relação a ele. Enquanto ele estava preso, a igreja orava. Mas eu quero construir aqui uma linha de raciocínio para que os irmãos entendam aonde eu quero chegar com esse texto. Eu quero começar dizendo, ou melhor, perguntando para você, o que você considera como destino? Destino, para mim, significa algo que é irrevogável. Destino é algo que não se pode manipular, que não se pode mudar. Por exemplo, existe a frase onde alguém coloca sobre uma pessoa que está alcoolizada, que está no vício do álcool, e alguém olhando pelos olhos humanos para aquela pessoa, na situação em que ela se encontra, ele pode olhar e pode dizer, nossa, o destino dessa pessoa é viver, ou melhor, é morrer nessa vida que ele está. O destino dessa pessoa é morrer no vício do álcool. O destino dessa pessoa aí é morrer no vício das drogas. É você olhar a situação em que a pessoa está, considerar pelo seu entendimento algo impossível de se resolver, uma situação impossível da pessoa sair, e aí você considera essa situação e aponta e diz, pelos olhos humanos, e diz, é o destino dessa pessoa morrer nessa situação. Não tem como essa pessoa sair dessa. E olhando para essa passagem aqui, pela situação em que se encontrava o apóstolo Pedro, é exatamente isso. A situação em que ele se encontrava era uma situação na qual alguém olhava e dizia, dessa vez não dá. Dessa vez não tem como ele sair dessa situação. Por que eu digo isso? Porque o texto nos apresenta detalhes de como Pedro estava preso. O texto diz aqui, que Pedro ele estava preso, foi encerrado na prisão e foi entregue a 4 quaternos de soldados. O que seria 4 quaternos de soldados? Só para você entender o drama. 4 quaternos de soldados significa 4 grupos e em cada grupo tinha 4 soldados. Ou seja, era um grupo com 4 soldados. Tinham 4 grupos, ou seja, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16. Eram 16 soldados, e não era qualquer um não, eram soldados fortemente armados, e Pedro também estava preso em uma boa prisão, uma prisão de qualidade, era uma prisão de segurança máxima, aonde Pedro estava sendo vigiado 24 horas por 4 quaternos de soldados, 16 soldados em uma prisão de segurança máxima, para vigiar um homem. Alguém olhava para uma situação dessa e dizia, é o destino dele morrer nessa situação. Sabemos que todos os outros apóstolos foram martirizados, inclusive Pedro, que foi martirizado depois dessa situação. Só que aqui ainda não era a hora de Pedro. Aqui ainda não era o fim do apóstolo Pedro. Jesus ainda tinha muito a usar a vida de Pedro. A história dele não acabava aqui.
Então eu já quero liberar uma palavra para o teu coração e para o meu coração também. A situação em que nós nos encontramos, por mais adversa que seja, por mais que nós olhamos e dizemos, não tem como sair dessa, a última palavra, ela vem do Senhor. Então eu quero encorajar você neste momento a continuar orando. Eu quero encorajar você nesse momento a continuar sendo perseverante no propósito de oração no qual você colocou diante de Deus, porque a Bíblia diz em Lucas no capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então coloque diante de Deus e continue perseverando diante do Senhor em seu pedido de oração, porque não tem causa que Ele não resolve, não tem ninguém que Ele não possa libertar do vício, seja do álcool, seja das drogas, seja da prostituição, seja do jogo, não importa a situação em que você está passando, mas eu estou apresentando para você uma palavra de um homem que estava preso e era impossível sair de lá, só que o Deus dos impossíveis entrou na cena e mostrou que tudo é possível para aquele que crê no seu nome. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo o seu milagre com estes olhos, mas pelos olhos da fé, você já pode contemplar o seu filho sendo liberto. Você já pode contemplar o seu marido entrando na igreja, levantando a mão, aceitando a Cristo como Salvador. Pelos olhos da fé, você pode contemplar você saindo dessa situação em que muitos olham para você e dizem impossível, vai morrer nessa vida, vai morrer nessa miséria, mas eu libero uma palavra para destravar tudo aquilo que está amarrado sobre a tua vida, dizendo, tem solução, porque não existe destino para um Deus que é o Deus dos impossíveis. O homem diz que não tem jeito, mas se você colocar o seu joelho no chão, se você colocar a sua boca no pó, como fez esta igreja aqui, que orava por Pedro continuamente, pode ter certeza que não há impossível para Deus. Aleluia! E o que eu acho mais lindo aqui, sabe o que é? É a comunhão da igreja. A palavra do Senhor nos diz em Tiago capítulo 5, verso 16, a parte B, a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Vem cá, se a oração de um já pode muito, imagina a oração de muitos. Ah, que coisa linda! Para você entender o que eu estou dizendo, vamos voltar lá para Isaías no capítulo 6. Olha o que a Bíblia diz acerca dos serafins. A Bíblia fala que os serafins clamavam uns para os outros dizendo, Santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia fala que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Eu quero que você compare serafins a voz, serafins a voz, serafins a voz. Qual que é a diferença? Serafins, plural. A voz, singular. Olha o texto. Os serafins, ou seja, mais de um, clamavam uns aos outros dizendo Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. E no clamor dos serafins, que era mais de um, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Não, o texto não está errado. Sabe o que acontece aqui? Eram vários serafins clamando ao mesmo tempo. E a união deles era tão forte. O propósito deles era tão forte que quando eles clamavam, parecia a voz de um só homem. E o clamor deles era tão poderoso. Aleluia. E o clamor deles era tão intenso que os umbrais das portas se moveram. Eu quero dizer algo para alguém aqui. Se você soubesse o poder que tem na nossa oração, se você pudesse mensurar o poder que há no teu clamor quando você clama, você sabe por que o inimigo sempre insiste em causar divisão dentro das igrejas? Sabe por que ele sempre insiste em causar dissensões? Fazer com que um não fale com o outro, fazer com que um faça fofoca do outro, fazer com que um tenha inveja do outro, e fazendo assim, ele divide, ele rompe laços, ele cria partidos dentro das igrejas, e fazendo isso, a oração se enfraquece. Só que
Quando o povo de Deus está unido em um só propósito, o inimigo não encontra espaço para atuar. Foi assim em dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar, e aí o Espírito Santo se sentiu à vontade para descer no ambiente e os batizar com línguas de fogo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, a palavra de hoje é cuidado com as dissensões, cuidado com as divisões, porque o inimigo quer causar o rompimento de laços para que ele enfraqueça a igreja, e enfraquecendo a igreja, ela não vai mais ter forças para clamar. Aquela oração vai ser uma oração rasa. Enquanto uns estão no propósito, outros estão murmurando. Enquanto uns estão na intenção de adorar, outros estão na intenção de observar. Mas quando o povo de Deus se une em um só propósito para clamar por uma causa, o inferno não resiste. E como aconteceu com os serafins, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Quando você clama em união, em comunhão, o inferno não resiste, o coração de Deus se move e o milagre acontece. Aleluia! Coisa linda, coisa linda. Não só a comunhão deles, não só a comunhão, mas a perseverança. Perceba que o milagre chegou sobre a vida de Pedro, não quando a igreja parou de orar, mas quando a igreja perseverava em orar. Enquanto a igreja orava, Pedro estava preso. Enquanto a igreja orava, o anjo entrava na prisão. Enquanto a igreja orava, as cadeias foram ao chão. Enquanto a igreja orava, as portas se abriam. Enquanto a igreja orava, Pedro retornava ao lugar aonde a igreja estava orando, ou seja, a oração não cessou. Muitos dizem assim: irmão, ore até Deus responder. Eu digo que não. Nós temos que orar até quando Deus já respondeu. Sabe por quê? Porque enquanto a resposta não chegou, a nossa oração é pedindo. Mas quando a resposta chega, a nossa oração que continua é agradecendo. Ora você pede, ora você agradece, mas em todas as ocasiões a oração não cessou. Isso é muito forte. Fique com essa palavra, meu irmão. Essa palavra, ela é para mim, é para você, é para nós. Não deixe que o inimigo venha causar dissensões em nosso meio. Porque enquanto nós estivermos unidos, pode ter certeza que a igreja será uma igreja vencedora e o mal não vai resistir ao poder da oração. Que Deus te abençoe.